Vamos lá, gente! Vou falar hoje sobre o nosso planeta e a água. Foi uma aula que eu já dei, que é para o sexto ano dos alunos da FETEC, mas vocês podem, os outros alunos de outras séries, podem prestar atenção nessa aula que pode ajudar vocês. Vamos lá! Então, o nosso planeta, o nosso sistema solar, ele surgiu a partir de uma explosão de uma estrela chamada supernova. Isso é a teoria que a ciência explica, tá bem? Nessa explosão, formou-se uma estrutura chamada de nebulosa. Nebulosa significa nuvem. E os elementos daquela estrela, daquela supernova, elas, após a explosão, expandiu poeira, gases, a partir dessa estrela que explodiu. E, a partir disso, as partículas, a matéria que se expandiu, ela voltou a ser atraída, E como é que se descobriu isso? A NASA, por exemplo, tem uma fotografia aqui de uma nebulosa chamada nebulosa da cabeça do cavalo, porque realmente ela tem a forma de uma cabeça de cavalo. Se descobriu, tem essa característica de parecer uma nuvem, e se descobriu que tem vários pontos onde há a formação de estrelas. Então começou-se a acreditar nisso, que nas nebulosas é que nascem as estrelas. O nosso Sol é uma estrela. A força gravitacional, ela atrai principalmente o elemento químico chamado hidrogênio, e quando tem essa força gravitacional, ela tende a gerar um movimento de rotação ao redor dessa estrela que está sendo gerada. Como se a gente tivesse uma pia, aqui uma pia cheia, na qual eu tirei a tampa e a água está escoando. Mas na hora que ela escoa, vocês vão perceber, se vocês fizerem isso em casa, que ela escoa em forma de rotação. Então pode representar muito o que aconteceu com nossa estrela. Houve a força gravitacional, ela atraiu para formar elementos químicos como hidrogênio para formar o Sol, mas ao mesmo tempo gerou um movimento rotatório ao seu redor. Com isso, esses elementos químicos aqui, eles começaram a gerar luz e calor, mas manteve a poeira e outros gases girando ao redor do planeta. Com isso, essa poeira ela foi se agregando, se juntando, formando pequenos planetas que foram cada vez mais se juntando, se agregando até formar os planetas que nós temos hoje no nosso sistema solar, que continuam até hoje girando ao redor desse Sol devido a essa força gravitacional do nosso planeta, do Sol. Por isso que o nosso planeta não se desgarra, não se solta, porque ele se mantém atraído por essa força gravitacional. Esses elementos, essas partículas de poeira, elas foram se juntando, se agregando, e além de partículas de poeira, de minerais, formando-se cascatas, rochas, também tinha água congelada. Foi se juntando até formar rochas maiores, que foram microplanetas, que a gente chama de planetesimais, Beleza. A partir disso, dessa atração de outras partículas, de outras rochas, foi formado um planeta, e com a atração gravitacional desses elementos, a região central tende a ficar mais quente, porque essa força gravitacional e a colisão das moléculas faz com que haja um aquecimento, formando uma região central aquecida. Então, o nosso planeta realmente tem uma região central aquecida chamada de núcleo. A tendência foi o ferro, que é um metal pesado, tendeu a descer para o núcleo, e materiais mais leves tenderam a subir para a região mais superficial. E o nosso planeta, a partir daí, ele apresenta algumas regiões. O núcleo, que é formado principalmente de ferro e níquel, Região mais central é formada de um ferro sólido, certo? Depois nós temos uma camada de rocha líquida chamada de manto, e bem fininha, comparado com o nosso planeta, nós temos a crosta terrestre, que é a parte mais superficial. Se nós fôssemos ter alguma coisa para a gente comparar, poderia comparar o nosso planeta a um ovo cozido. O núcleo seria a gema, o manto, onde tem rocha líquida, é a clara,
e a casca do nosso ovo vai ser a crosta terrestre. Beleza? E a água? Né? A água, cerca de 35% da água já existia no nosso planeta quando as rochas foram se unindo, que tinham cristais de rocha ali, água congelada que foi se unindo. Mas assim que formou o nosso planeta, 60% dessa água foram outros asteroides que foram colidindo com o planeta Terra, trazendo essa água, e 5% foram de cometas que chegaram ao nosso planeta, trazendo essa água. Tá certo? Então nota que grande parte da nossa água veio da colisão de outros asteroides que também tinham cristais de água. Beleza. O nosso planeta, planeta Terra, ele tem 70% de água, e dessa água toda, 97%, quase 100%, é de água salgada, e 2% é de água doce congelada nos polos, o Polo Norte e o Polo Sul, e 1% é a água doce e acessível, a água que está nos rios, que está nos lagos, é somente 1%. Tá certo? Beleza. O nosso planeta, assim como tudo no universo, é formado de elementos químicos. Essa matéria, que é tudo aquilo que tem lugar no espaço e apresenta massa, é formada por átomos, ou os elementos químicos. E eu falei em sala, os átomos ou elementos químicos têm uma região central que tem prótons e nêutrons, e girando ao redor dessa região central, nós temos os elétrons, que vão formar os átomos logo de prótons, nêutrons e elétrons. Aí o exemplo aqui é a molécula de água. A molécula de água, que é a união de átomos, uma molécula é uma união de átomos, uma ligação entre eles. Nós temos a água, ela tem um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. E o interessante é o seguinte, a molécula de água, ela tem uma parte que tem carga elétrica negativa e uma parte que tem carga elétrica positiva. Isso faz com que a água, ela também tenha uma força de atração, quando os lados que têm cargas diferentes, eles tendem a atrair, e uma força de repulsão, ou seja, quando a molécula de água ela se aproxima uma da outra, mas tem a mesma carga elétrica, tem a tendência de repelir. Então a água, ela tem uma característica, ter força de atração e força de repulsão entre as moléculas. Beleza. E ela pode estar em 3 estados. Primeiro, o estado sólido, na qual as moléculas de água, que a gente chama de H2O, elas estão bem próximas umas das outras, e apesar de elas estarem paradas, elas ainda têm um movimento de vibração muito pequeno, mas ainda tem, tá certo? Ela vibra, mas ela fica num ponto fixo, parada. Beleza. No estado líquido, o que nós temos? As moléculas de água estão mais afastadas, tem mais espaço entre elas, e elas conseguem se movimentar, né? Se atraindo ou se repelindo de acordo com a força de atração e repulsão. Já no estado gasoso, as partículas estão bem afastadas e a energia de movimentação dela é muito grande. E como é que nós conseguimos fazer com que a água, ela do estado sólido vá para o estado líquido e para o estado gasoso? Se nós aquecermos, quando nós aquecemos, nós aumentamos essa energia de movimentação, fazendo com que a molécula ela mude do seu estado. Agora, se nós resfriarmos, nós vamos fazer a molécula ir ficando mais lenta até ela ficar parada, né? Somente com esse movimento de vibração. Então, se nós aquecemos, nós passamos do estado sólido para o líquido, depois para o gasoso. Se nós resfriamos, do gasoso para o líquido, depois para o sólido. Forma e volume. O que é volume? Volume é a quantidade de espaço ocupado por um corpo, tá? Então, vamos ver os 3 estados, como é que eles têm a sua forma e o seu volume. No estado sólido, olha aqui, cubos de gelo, a forma é definida, eu estou vendo que tem um formato, e o volume também é definido, ou seja, ele tem um formato e o espaço que ele ocupa, ele também é definido quando nós está no estado sólido. Já
quando nós vemos no estado líquido, olha o que acontece. A forma é variável. Se eu pego um copo com água, uma garrafa que que tem um formato diferente, a água vai ocupar aquele espaço mudando de forma. Então, no estado líquido, a forma é variável, mas o volume é definido, ou seja, a mesma quantidade que está aqui. O que mudou é somente a forma. Já no estado gasoso, né? Aqui eu tenho um exemplo de um geyser, né? Que expele água na forma gasosa, vapores de água. Nota, a forma é variável, está se espalhando, e o volume também. O espaço que ele ocupa também é variável. Outro exemplo é a nuvem. A nuvem ela tem uma forma e um volume variável. Então, gente, muito obrigado. Tenha uma boa noite. Vamos lá estudar, tá?